Olá, lindezas da natureza! Sou eu, Mariana Tavares, a bruxa de vocês aqui no Sistema Norte. Muito obrigada por me receber aí na sua casa e, por favor, me dá um like, custa nada e me ajuda muito. Muito bem, galera, vamos falar um pouquinho sobre a lua de sangue. Pois é, temos uma lua de sangue, essa lua é tão poderosa. Então, eu peço a vocês que são, digamos assim, pessoas que curtem esse lado mais esotérico da espiritualidade, não façam nada assim de muito drástico na lua de sangue. Peçam coisas para o amor, para o seu empoderamento pessoal, para o seu engrandecimento, tá entendendo? Enquanto ser humano, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista afetivo, quanto do ponto de vista da sua saúde, quanto do ponto de vista do seu sucesso pessoal, tá joia? E use velas cor-de-rosa, sim, de 7 dias, para pedir para Nossa Senhora, ou para o seu anjo da guarda, ou para a divindade da sua preferência, tá? Um incremento muito poderoso de amor na sua vida. Como assim amor? O amor de você por você mesmo, por você mesma, tá? A gente precisa muito desse amor próprio para não deixar que os outros se tornem abusivos e destrutivos contra nós, tá joia? Mas vamos lá para o oráculo sombrio aqui, Marcele, redesenhado em mais mistérios, e vamos falar sobre o signo ainda de Leão. Vamos lá, vamos embora. Leão, na regência do Sol, como é que vocês estão? Carta boa, Leão. Olha só, a força está com você. Eu tenho a força. Então, pelos poderes de Deus. Então, o que eu quero dizer é que esse arcano maior da força é um arcano que traz para você energia, traz para você autonomia, traz para você possibilidades e vitórias, viu? Vitórias sobre situações desafiadoras. Vamos lá. Porém, nós temos aqui uma situação que, primeiro, tem um dinheiro que vai chegar para vocês, tá? Mas esse dinheiro, ele tá um pouquinho estagnado. Então, seria bem interessante, vocês que são de Leão, acender uma vela amarela ou laranja de 7 dias, colocar nessa vela canela, um pouco de açúcar, uma essênciazinha de mel, se você tiver em casa algum perfume assim doce, você preparar essa vela e pedir muito, tá? Ou para Nossa Senhora, ou para Cristo, ou para Oxum, enfim, para a entidade que você quiser, para o seu anjo da guarda, para Santo Expedito, Santa Rita de Cássia. A gente tem santos tão lindos, tão maravilhosos. Você pode pedir para o seu Exu, sim, para a sua pomba-gira também. Lembrando que esse espaço aqui é democrático. A única coisa que não cabe aqui é preconceito, tá? Também porque é crime. Racismo religioso é crime. Então, você ofereça uma vela, tá? Amarela, para sua entidade favorita e peça prosperidade, que essa prosperidade venha e fique, tá joia? Vamos lá, saindo dessa regência do Sol de Leão, nós vamos aqui falar do planeta Vênus, né? Vamos falar de Apolo e Vênus, a própria deusa, né? O Afrodite, para vocês que são de Virgem. Ok, virginianos, virginianas, temos aqui o anjo da temperança. Essa carta pede delicadeza, essa carta pede calma. Essa carta diz que você tem proteção angelical, sim, né? Que bom, que glória. Mas saiba que as coisas não são necessariamente como você quer. Então, tenha um pouco mais de empatia e olhe também onde se encontra o outro, como está a vida do outro, né? Em que condições o outro está. Você está ajudando ou você está atrapalhando? Então, faça essa autocrítica, que vocês são muito críticos com os outros, mas façam uma autocrítica com vocês mesmos, tá? E coloquem mais suavidade no dia a dia, por favor. Vamos lá. Olha só, uma carta repete a outra de certa maneira, porque aqui está o arcano maior do julgamento, né? Julgamento, essa carta tem uma relação com
Aquelas pessoas que é como se tivessem, sei lá, um ditador dentro da cabeça, dizendo para todo mundo o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo. Calma, cada um tem a sua verdade. Eu sei que de vez em quando a gente se depara com pessoas muito equivocadas, né? Mas ainda assim, eu não posso impor o meu ponto de vista para o outro. O meu ponto de vista é meu, tá? O do outro é dele. Agora, diálogos dentro, né, de toda uma diplomacia, aí sim, né, são coisas que a gente pode tentar de maneira pacífica e harmoniosa com quem permite, né, que o diálogo venha. Muito bem, seguindo aqui, vamos falar de Libra, que também tem a regência de Vênus. As de espadas. Então, Libra, nós temos aqui um chamado da espiritualidade para vocês, tá? Um chamado de mais atenção com a espiritualidade, mais carinho para com a espiritualidade, mais dedicação. A espiritualidade nos dá muitas coisas, mas ela também cobra, porque tudo nessa vida, nesse mundo, meus amores, é uma troca. No mundo espiritual também não é diferente, tá joia? Vamos lá falar de Libra. Opa! Muito bem. Libra, vitória. Se pegue com a sua fé, tá? Seja lá qual for a sua religião. Se pegue com a sua fé, que nós temos aqui o arcano maior mais poderoso de todos, o Sol, que diz que a vitória está chegando. E não vai demorar não, viu? Bom, que carta feliz. Vamos que vamos então. Bora falar, portanto, desse povo de Escorpião. Rei de Pentáculos, Escorpião, momento bom, né, de dinheiro. Dinheiro é sempre uma coisa positiva, no sentido construtivo, e desde que você saiba dizer ao dinheiro quem é que manda em quem, né? Porque tem pessoas que são escravas do dinheiro, outras não, querem o dinheiro para fazer coisas boas, viver, curtir, etc, tá? Então, temos aí dinheiro chegando, cuidado com uma certa dose de arrogância, que às vezes vocês têm essa tendência, então, ó, vamos cortar isso, tá? Ok. E por falar em dinheiro, prudência. Nós temos aqui um 8 de ouros, então eu falei que dinheiro vem, mas nada de se deslumbrar, nada de esbanjar, nada de fazer coisas muito dispendiosas e impensadas. A prudência tem que ser cultivada sempre, tá? Porque ela é o nosso radar que nos livra dos perigos. Muito bem, sigamos então, vamos falar sobre o signo de Sagitário. Ok, Rainha de Copas, muito bem. Olha só, Sagitário, vocês estão entrando num momento muito bonito, num momento de amor, amor próprio, num momento de vaidade no sentido do autocuidado, um momento que vai trazer para vocês, sim, poder e alegrias. Então que assim seja, né? Se o amor chegar também, deixa ele entrar na vida de vocês, que mal faz, né? Desde que não seja um pseudo-amor, né? Porque a gente está num mundo tão mascarado que hoje em dia, até mesmo para você saber se o amor existe, é complicado. A única coisa que não pode ser fingida é o verdadeiro talento, né? Das pessoas que são talentosas. Porque até o amor verdadeiro, muitas vezes ele é tão bem ensaiado, sobretudo quando você está lidando com sociopatas, né? E a sociedade está cheia. Bom, vamos lá. Então, eu fico assim, né? Mas para falar certas coisas. Eu vou pedir a vocês de Sagitário, na regência de Júpiter, né? O nosso Deus poderoso, Pai misericordioso, não se sobrecarreguem por conta dos outros. Vocês têm um jeito muito leve de tocar a vida e às vezes até um pouquinho irresponsável. Mas não se sobrecarregue, tá? Por conta de A ou B, porque isso não é certo. Veja só, cada um tem que levar seu fardo, cada um tem que fazer a sua parte. Aliás, isso é até bíblico, né? Na Bíblia, Deus fala, né? Faça a sua parte que eu o ajudarei. Agora, faça a sua parte. Não é a parte de A, B, C, Z, não. Porque senão você vai absorver os BOs de todo mundo e você mesmo vai ficar como? No esgotamento, né? Assim, visceral. Então, por favor, pense primeiro em você. Muito bem. Sigamos aqui, vamos falar de Capricórnio.
Eita, Capricórnio, como vocês são angustiados. A carta é a carta do enforcado. Eu sei, meus amores, a gente não escolhe essa angústia, a gente não escolhe esse estresse, essa ansiedade, mas como a gente costuma trabalhar muito e dar conta de muita coisa, de repente os capricornianos eles são naturalmente sobrecarregados, não é justo. Eu vou repetir para vocês mais ou menos o que eu falei em relação a essa última carta que saiu para Sagitário. Não se sobrecarregue por conta dos outros, os outros precisam se resolver. E dependendo da relação, se é uma relação de casamento, de união, do que quer que seja, de amizade, de família, não permita que essa relação seja uma relação vampiresca contra você. Aí tá você aqui provendo tudo e o outro lá no bem bom, tá entendendo? Achando que não tem que mover uma palha. Não é assim. As coisas precisam ter equidade. Muito bem. Aqui, a carta chamou. Mas que bom. Olha, capricorniano, sem sombra de dúvida, é aquele animalzinho das montanhas, né? Aquele cabrito montanhês que é de uma tenacidade fora do comum. E como eles trabalham muito, lutam muito, o dinheiro vem. O dinheiro chega, Inshallah, muito ouro, que venha mesmo. Dinheiro é uma coisa muito boa, porque o dinheiro proporciona os acessos a coisas maravilhosas. E não adianta você chegar para mim e me dizer, Mariana, mas que coisa mais materialista. O mundo é assim, infelizmente. O mundo julga a gente pelas aparências, né? E de repente, diante das circunstâncias, o que você tem na conta bancária determina até quão bem ou quão mal você vai ser tratado ou tratada. Então pense nisso. Temos aí prosperidade chegando e que chegue, assim seja. Vamos para o intervalo e voltaremos já já. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população.
Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Ok, nós voltamos então, lindezas da natureza. Vamos falar de aquário. Vocês de aquarianos, aquarianas, que são assim, por vezes, muito racionais na hora de solucionar problemas, mas também são, às vezes, de uma teimosia que, ai meu bom Jesus. A carta de vocês é, olha só, a Imperatriz. Vejam que carta bonita. A Imperatriz fala de bem-estar, fala de opulência, vitórias, felicidade e mais, viu? A Imperatriz fala da família crescendo. É sempre uma bênção quando crianças chegam na família. É sempre uma nova luz, né? Uma nova perspectiva e que assim seja. Muito bem. E aqui nós temos o 4 de paus, então saiba que problemas que, de certa maneira, estressaram você durante algum tempo estão chegando numa etapa muito boa de resoluções. Eu estou falando aqui de questões que estão sendo solucionadas, né? Complicações que estão sendo resolvidas. E isso também se traduz por vitória, tá joia? Vamos lá, então, vamos falar sobre o signo de Peixes. Tá tudo certo aí, diretor? Vamos que vamos, beleza? Peixes, eita, temos uma ruptura, será? Bom, nós temos aqui um 6 de copas, o que mostra que vocês estão num momento da vida bom, prazeroso, um momento tranquilo, né? Seria bom que certas coisas durassem para sempre, né? Como a tranquilidade, a prosperidade, as relações amorosas, a vida de quem a gente tanto quer bem, mas às vezes alguns ciclos são interrompidos, são rompidos e é necessário a gente entender isso como recomeços na nossa vida. Muito bem, então aqui nós temos o 9 de paus, tá? Essa carta do 9 de paus fala de lutas. Lutas que você tem sim uma grande chance de vencer. Porém, depois do seu aniversário, você vai entrar num processo de lutas e superações. Então, eu desejo a você muita sorte, muita boa-aventurança, muita força e serenidade, sensatez, tá? Para não surtar, porque às vezes o sofrimento faz isso com a gente, e seguir, tá entendendo? De maneira forte, perseverante e grandiosa. Muito bem, vamos falar do signo de Áries. Ok, então nós temos aqui algumas lutas no caminho, nós temos aqui algumas brigas, alguns dissabores, pelo amor de Deus, cuidado com barraco, tá? Quem faz isso geralmente sai perdendo, porque o tal do barraqueiro e da barraqueira é assim o fim da picada, tá entendendo? E a gente já vive uma vida muito dura, muito desafiadora, então para que botar barraco, baixaria, né? Enfim, por que jogar esses sentimentos tão ruins numa vida que já é difícil por si só? Então, as lutas são necessárias, mas não perca a cabeça, porque senão você pode perder até muito mais do que isso. Muito bem, então temos aqui um 8 de copas. Vamos lá.
Se você realmente pretende seguir nas lutas de forma positiva, tá? Não se deprima, não se deixe abater. Saiba que muitos dos seus planos estão até mais organizados no plano astral do que no plano material, porque é sempre assim. Tudo se organiza no plano superior para depois descer para esse plano em que estamos, que é um plano inferior, tá joia? Então é isso, prudência, eu recomendo isso para vocês que são de Áries. Vamos embora para falar de Touro. Ótimo, nós temos aqui um 6 de espadas. Touro, sucesso vai chegar até vocês. Agora, o anjo da guarda de cada um de vocês que tem a regência de Touro está pedindo mais contato, está pedindo mais diálogo, está pedindo mais aproximação. Ai, Mariana, como é que eu me aproximo então do meu anjo da guarda? Ofereça velas, ofereça incensos, compre uma bomboniere bem bonita e encha de doces. Os anjos, eles gostam do cheiro de açúcar, tá? E quando você tiver de comer um bombom, né, um chocolate, uma coisa assim, faça isso pensando em coisas boas, em coisas lindas e elevando o seu pensamento para o seu anjo da guarda, que ele vai lhe ajudar sim e muito. Ok, vamos lá então. Touro, 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 qual é a carta que chama? Aqui, achei. Olha só, mais uma carta belíssima. A carta da força, empoderamento. Vejam que carta linda. Nesta carta, uma mulher, ela está abraçada a um leão de uma maneira muito amorosa. Então, vocês vão entrar numa fase de vitórias, uma fase que eu chamaria de uma fase de colheita, colheita de coisa boa, sim. Até mesmo porque a energia que a gente joga no universo, ela volta, né? Oh, como volta. Muito bem, a gente vai agora para o signo de Gêmeos. Gêmeos, aqui, chamou. Ok, nós temos aqui um 5 de copas. Geminianos, queridos, nem tudo assim é como a gente quer, porque existe ao longo da vida situações que não dependem só da gente, situações que por vezes dependem do outro e não necessariamente o outro vai estar na mesma sintonia que você, tá? Mas não deixe que as tristezas que fazem parte da vida simplesmente depreciem você, encolham você, não deixe, tá? Lute, siga firme, siga forte, que as coisas hão de melhorar. Muito bem, aqui. Então, nós temos aqui, que coisa boa, o 3 de ouro, e isso significa, tá, que tem novas possibilidades e propostas dentro do campo do trabalho. Isso é uma vitória e é uma celebração, tá? Porque a vida é assim, a vida é essa gangorra, né, que oscila, horas a gente está lá em cima, horas a gente está aqui embaixo, e isso faz parte do contexto. O importante é saber navegar tanto nas marés de calmaria, quanto também nas tormentas, tá? E vamos em frente. E agora vamos falar do signo de Câncer. Olha só, a carta chamou. Muito bem, nós temos aqui o Príncipe de Espadas, então é um momento de boa disposição, é um momento de realmente concluir planos ou dar ensejo a novas perspectivas, e daí em diante é um momento feliz para vocês. E eu digo também que é um momento de fertilidade, então há aqui uma possibilidade também de expansão da família, tá? Se vier alguma barriga, né, para vocês que são do signo de Câncer, eu digo logo, vai ser menino, tá? Muito bem, seguindo, para a gente ver aqui o que o futuro diz para os cancerianos. Ok, coragem. Essa carta aqui que tem esse corvo lindo, corvos são pássaros negros, pássaros
muito inteligentes, pássaros que têm uma relação muito próxima com o mundo místico, são pássaros divinos, aliás, como todos os animais, são criaturas divinas. Então essa carta aqui, né, The Fool, né, o louco, é uma carta que fala de coragem. Coragem, pessoal, é com coragem que a sorte chega pra gente e nos abençoa, tá entendendo? A sorte tem uma tendência de gostar dos corajosos. E assim eu vou chamar o intervalo e a gente volta já. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Num mundo cada dia mais conectado, ser Senai Paraíba é ter a qualificação que abre portas para um universo de possibilidades. É ter cursos técnicos, profissionalizantes, capacitação pessoal e graduação tecnológica com aulas práticas, metodologia própria, tecnologia e vínculo direto com a indústria. É se tornar o profissional que o mercado busca e impulsiona o crescimento da indústria. Vencer Senai Paraíba! Ok, lindezas da natureza! Então temos agora as perguntas que os nossos telespectadores gentilmente mandam, né? E vou sim responder a curiosidade das pessoas, né? Para que elas fiquem felizes e melhor orientadas. Então temos aqui a Josefa, lá do Mussumagro, que ela pergunta quais são os lugares mais carregados em termos de energias ruins. Josefa, minha querida, olha só, hospitais são lugares muito carregados, porque são lugares onde há doença, há estresse, há morte, há tristeza, há muito nervosismo, energia de ansiedade, de desencarnes que acontecem quando as pessoas queriam viver, mas não foi possível. Então, hospitais são muito carregados. Fora isso, eu vou lhe dizer, talvez vocês fiquem surpresos, mas shopping centers são lugares muito carregados. Com que energia? Energia da inveja, energia da cobiça.
Porque muitas vezes algumas pessoas estão lá e elas querem aqueles produtos, aquelas coisas bonitas e não tem dinheiro para comprar, não podem, enquanto que outras estão comprando sem pensar no amanhã, porque cada um com as suas circunstâncias. Então, shopping center pode ter umas energiazinhas meio que distorcidas aqui e acolá. E lugares onde situações muito violentas, muito drásticas, muito traumáticas ocorreram. Por exemplo, lugares como presídios são lugares altamente carregados, né? Então, assim, há situações de rebeliões, onde violências ocorrem, eu não vou nem entrar em detalhes, né? Mas vocês sabem que são lugares que as energias são densas e lugares onde crimes se deram. Lugares, casas, ambientes, terrenos onde crimes se deram também são muito complicados. E outro lugar que também, em particular, tem muitas energias tóxicas, os hospícios, minha gente, os manicômios. Eu sei que dentro dessa reforma manicomial, muitos hospícios e manicômios estão sendo fechados, já foram fechados, mas existe um manicômio judiciário, né, para aquelas pessoas que não entendem tudo, mas ainda assim são pessoas que são capazes de oferecer risco para a sociedade. Então fiquem muito atentos a esses lugares, que são lugares que precisam aqui e acolá de uma boa limpeza espiritual, tá joia? A segunda pergunta vem de Raíssa dos Bancários. A senhora recomenda fazer magia de aprisionamento de anjo da guarda para dominar o coração do meu namorado? Ô Raíssa, agora eu vou dar uma de Márcia Sensitiva. Para de ser doida. Como é que você vai fazer uma coisa dessas? Aprisionar o anjo da guarda do rapaz para que ele fique com você? Querida, isso é magia negra, isso é magia, enfim, né, ruim. É uma magia que você vai pedir para entidades, no mínimo, diabólicas. Aprisionem o anjo de alguém, é sequestrar alguém. Então, por favor, pare, né, com esses pensamentos. E fazer isso nem pensar, né? Enfim, tem gente que faz? Tem, mas eu digo a vocês, isso é uma coisa perigosíssima, eu sou radicalmente contra. Vamos seguir aqui a pergunta número 3. Até me benzer. Então, Bruno do Brisamar. O que acontece espiritualmente com as pessoas que são cruéis, né, com os animais e com as pessoas que são boas com os animais? Bruno, gostei da pergunta, viu? Olha só, as pessoas que têm a capacidade, a grandeza, a beleza de ver que um animalzinho indefeso está ali precisando de ajuda, precisando de cuidados, precisando de misericórdia, são pessoas que cuidam, ajudam, acolhem, se não podem ir lá fazer um resgate, mas contribuem com alguma quantia para alguma ONG séria, que faça realmente um trabalho decente, né? E, enfim, eu quero aqui até elogiar a ONG Missão Patinhas Felizes, a ONG Adote um Gatinho JP, Projeto Adotando, Projeto Amar Vidas. Eu conheço as pessoas que estão à frente dessas ONGs, são pessoas maravilhosas e merecem sim uma ajuda. Então, se você vai fazer uma promessa para um santo, para a entidade que você quiser, por que você não transforma essa promessa em doação, quer seja de ração, medicamentos ou alguma quantia em reais, para alguma ONG que cuida dos animais? Porque os animais, minha gente, são anjos na terra. Animais não têm karma, animais só têm pureza. Então, para aqueles que ajudam os animais, pode ter certeza que boa sorte vai chegar assim, num nível lindo. Vocês nunca vão passar por situações realmente calamitosas. Do outro lado, aí eu vou falar, mas eu vou falar sem filtro, viu, diretor? Para essas criaturas canalhas, covardes, vermes que pegam e maltratam animais, toda a maldição do mundo irá para vocês. Sim,
a vida de vocês vai ser uma vida infeliz, vai ser uma vida curta, vai ser uma vida doente, porque doentes vocês já são na alma, na psique. O que leva alguém a maltratar um animal indefeso? É a pura manifestação diabólica. Então, que para você, todo o mal que você dá, que seja multiplicado por 7 e devolvido todinho para você, tá? Beleza. Então, eu falo verdades. Quarta pergunta. Muito bem. A pergunta vem de Maria José de Mangabeira 2. Ok. Sinto que não faço parte da minha família. Sou um peixe fora do aquário. Isso é karma? Isso é karma. Às vezes nós somos colocados em famílias que, assim, para nós são realmente estranhas, difíceis de compreender e mais difíceis ainda de lidar. Algumas famílias, elas são muito tóxicas, né? Eu entendo. Enfim, certamente numa reencarnação passada, e eu sou uma pessoa que tem uma filosofia espiritual reencarnacionista, sim, você ficou devendo alguma coisa a pessoas, você fez mal, você não foi a melhor criatura do mundo. Então você volta e reencarna junto com aquelas pessoas na sua família para você pagar o que você ficou devendo. Então sim, pode ser uma questão kármica, ok? Vamos lá. Quinta pergunta é uma pergunta de José Simões, que está mandando essa pergunta lá de Tambaú. Minha mãe não foi feliz no amor e eu só tenho atraído pessoas que não prestam. Isso é uma maldição de família? É possível que sim, tá? Olha só, a gente tende, até de maneira inconsciente, né? Totalmente inconsciente, a reproduzir certas questões pelo exemplo que a gente viu. Aí você viu a sua mãe ao longo de uma vida ter companheiros que não eram companheiros, na verdade eram abusadores, né? E aí, de repente, você acha que tem que reproduzir o exemplo da sua mãe. Não necessariamente, vamos quebrar, né, esse ciclo vicioso. Como fazer isso? Eu vou recomendar para você um banho que é muito bom. Ele é com cravo, canela e salsa, para você fazer numa lua nova. Ferva cravo e canela, tá? Uns 7 paus de canela, ou uns 9 paus de canela, porque 9 é um número de mudanças, tá? Um punhado de cravos, joga no caldeirão, deixa ferver ali por uns 9 minutos, aí deixa esfriar, coa, e aí você vai macerar um molho de salsa quando essa água estiver fria. Vá e tome um banho de cabeça depois do seu banho de higiene, porque esse banho é um banho muito poderoso para atrair não só pessoas legais interessadas em você, mas abertura de caminhos, prosperidade, possibilidades, novas chances, dinheiro, alegrias, tá certo? Faça isso e faça também, por que não, uma limpeza com água benta na sua casa. Vai na igreja, pega um pouquinho de água benta e sai jogando em todos os cantos da casa, tá joia? E você vai ver que as coisas vão melhorar, tanto para você quanto para sua mãe, tá? Sexta pergunta: por que pessoas gostam de fazer magias em cemitérios? Ah, gente, porque cemitérios são portais. Cemitérios são lugares onde vida e morte se encontram, né? Como assim vida e morte? Só tem morte? Não, olha para as árvores dos cemitérios, como elas são bonitas e bem nutridas, né? Muita matéria orgânica ali naquelas árvores. Tem gente que diz, eu gosto de comer jambo do cemitério, porque é um jambo mais doce. De fato, né? Então, assim, cemitérios são portais. E se você quer fazer uma magia mais pesada, tá certo? Para uma pessoa que, enfim, inferniza a sua vida, você não está fazendo mal, você está devolvendo aquela energia pestilenta que te foi mandada. Então, os cemitérios são portais muito poderosos para se trabalhar essas energias, sim. Mas se lembre de chegar em casa, tá? Botar toda a sua roupa para lavar, passar álcool nos sapatos e tomar um banho, sim, de arruda com anil e sal grosso do pescoço para baixo, tá? E toma um banho de cabeça
um banho de higiene, né? Lava a cabeça, lava tudo, bota aquela roupa todinha para lavar, para você não trazer nenhum miasma de morte para dentro da sua casa. Ok, pessoal? Precisei tomar uma aguinha que passarinho bebe. Por favor, me respeita. Então, quando a gente está fazendo as leituras espirituais, a gente tem que estar numa sobriedade total, pelo menos assim, na minha vertente de fé. Há outras vertentes que têm outros entendimentos e a gente aqui estabelece o respeito, né, de todas as formas. Muito bem, olha a pergunta aqui que mandaram para mim, né? Essa pessoa se chama Efigênia e ela mora no Geisel. Todas as bruxas são boas ou existem bruxas satânicas? Efigênia, é o seguinte, eu posso responder por mim, eu não posso falar pelos outros, tá certo? Os meus trabalhos são trabalhos de cura, evolução, são trabalhos de prosperidade, de amor, proteção, limpeza, são trabalhos que buscam a justiça, o equilíbrio, enfim, né? Eu procuro buscar as entidades que têm uma vibração superior para ajudar não só as pessoas que me procuram, as pessoas que eu quero bem e eu mesma, lógico. Mas eu não posso dar uma resposta assim genérica dizendo todas as bruxas são boazinhas, todos os bruxos são ótimos. Não! Infelizmente, do jeito que o bem existe, existe o mal. Então tem pessoas que estão lutando aqui do lado positivo da força. Mas existe um bocado de obsessor encarnado em terra que está, enfim, né, buscando a destruição dos outros. Eu não estou julgando, eu estou dizendo que existem pessoas que trabalham para forças que são mais luminosas e outras pessoas que trabalham para forças mais sombrias. E aí cada um com suas consequências, né? A liberdade religiosa é plena, a gente não vai discriminar ninguém, nenhuma vertente, mas a minha vertente, né, é essa vertente de buscar a positividade sempre que eu posso. Agora, isso também é muito relativo, viu? Porque uma coisa que pode ser linda para mim, pode ser intragável para os outros, mas aí, né, como já dizia o filósofo, né, Sartre, o inferno são os outros, muitas vezes. Muito bem, vamos lá então. Então, para que serve uma defumação na casa? É a pergunta de Clodoaldo do Altiplano. Olha, Clodoaldo, que pergunta útil, que pergunta boa. A defumação, ela existe para espantar as energias ruins e os maus espíritos. A defumação é uma espécie de purificação, não só sua, mas do seu ambiente também. Tanto é que as religiões de matriz africana usam a defumação, a bruxaria Wiccan usa a defumação, os rituais indígenas usam a defumação e até a Igreja Católica, sim, usa a defumação. Você não acha cheiroso quando passa aquele turíbulo, né, com incenso pela igreja? Então, é uma maneira de purificar o ambiente e aqueles que ali se encontram. Muito bem. Então, temos aqui uma outra pergunta que vem de... Tenho que usar os óculos. Muriel de Intermares. Gostei do nome. Muriel é um nome de anjo. Então, quando eu vou fazer oferendas, eu nunca deixo sujeira no meio ambiente. A senhora concorda com isso? Lógico que eu concordo com isso. Concordo plenamente. Na realidade, Muriel, quando a gente deixa sujeira, quando a gente degrada, quando a gente polui o meio ambiente, a gente está ofendendo diretamente, está entendendo, a Deus. Sim. Então, você quer fazer a sua farofinha, né, lá na praia, família feliz? Faça, nada contra uma boa farofa. Agora, pegue depois aqueles restos de embalagens e coisas que foram consumidas, coloque tudo num saco plástico e leve com você. Não deixe sujeira no mar, não deixe sujeira na natureza. Não faça isso, porque você fazendo isso, você vai estar se auto-amaldiçoando, ok? E aqui nós temos a última pergunta
que é uma pergunta de Rogéria, que mora aqui no centro. Bruxa Mariana, você é rica? Ai, ai, qual é a magia para acertar na loteria? Olha, querida, vamos lá. A minha conta bancária é uma coisa acerca da qual eu não dou satisfação nem para meu marido, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas sim, eu tenho uma vida digna, não tenho dívidas com absolutamente ninguém. Qualquer coisa que eu estiver devendo, eu vou lá e pago, porque o trabalho glorifica a gente. O trabalho realmente nos constrói e nos eleva. Agora, magia para acertar na loteria, aí, meu amor, você vai ter que fazer algum pacto diabólico. Tem gente que gasta uma nota e faz uns pactos aí com as entidades, modelo Asmodeus, Paimon, Baal, modelo Gusion, Murmur, Focalor. Eu estou dizendo aqui o nome de um monte de demônios, tá? Então, quanto é que isso vai custar para você? Não sei, muito provavelmente sua saúde vai embora, ó, assim. Muito provavelmente as pessoas que dizem que te amam, elas te detestam. Muito provavelmente você vai ter um bocado de dinheiro, mas você não vai ser feliz, tá? Então é tudo uma opção sua. Você é livre para fazer suas escolhas. Pense bem. Gente, e assim a gente vai concluindo, né, aqui as perguntas. Agora, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Teve uma história tão bonita sobre Chico Xavier. Chico Xavier era uma criatura iluminada, assim, de uma maneira lindíssima. E Chico Xavier, ele sempre tinha o hábito de ir rezar nos cemitérios. Então, ele estava no momento de orações quando ele viu um homem todo trajado de preto, com um cheiro muito forte de cachaça, um homem grande, se aproximar dele. E ele percebeu que era um espírito. E aí esse homem se apresentou, né? E aí, Chico, sempre rezando por aqui, eu me chamo Exu Caveira, olha só. E o que aconteceu nesse ínterim foi que ele disse, prazer em conhecê-lo. Que bom que o senhor se aproximou, eu já tinha sentido o seu cheiro de bebida alcoólica antes, mas não tinha lhe encontrado. Aí ele disse, próxima vez que vier no cemitério, me traga uma garrafa de cachaça, porque eu faço um trabalho aqui muito pesado. Algumas pessoas que não se conformam com a morte ficam presas, a alma delas fica presa naquele corpo que está putrefato, se decompondo. E sou eu que arranco essas almas e as encaminho para o caminho da luz. Então eu preciso beber toda essa cachaça para poder suportar o odor daquela carne que está toda degradada e aquele odor é muito forte, é muito desagradável. Então eu preciso beber para poder fazer esse meu trabalho, que é um trabalho pesado e por vezes não muito agradável. Então, por favor, da próxima vez me traga uma garrafa de cachaça. E o Chico concordou e disse, nossa, como o seu trabalho é útil, como o seu trabalho é importante. E no dia seguinte ele voltou no cemitério e oferendou a garrafa de cachaça. Então vamos parar de demonizar as religiões de matriz africana, as religiões esotéricas. Não estou dizendo que demônios não existem, existem, mas os Exus e as pombagiras, eles são mensageiros, mensageiros deste mundo para as outras dimensões. São espíritos que viveram na Terra, como eu, você, né? E resolveram então, depois do desencarne, trabalhar para a espiritualidade. Olha que coisa nobre. Então, quando alguém estiver fazendo uma oferenda, quando alguém estiver arriando um padê, né, uma farofa, uma cachaça, um bolo para pombagira, se você não concorda, fique na sua, vá-se embora, passe, vá para sua casa, siga seu caminho e nada de discriminar ou agredir as pessoas, tá bom? Então, por hoje é só, minha gente. Beijo grande para todo mundo.